Você sabe o que é o P-deltinha, ou a não linearidade geométrica local, ou segunda ordem local? Quer entender melhor esse efeito, o que ele ocasiona na nossa estrutura? Então não perca essa aula, pois é muito difícil encontrar uma boa bibliografia sobre esse assunto. E você que acabou de se formar, ou acabou de tirar o CNPJ, e disse, de agora em diante, eu sou um calculista de estruturas, você quer começar com o pé direito com uma ferramenta como o Cingeni? Então entre em contato conosco agora que a gente tem uma oferta especial para você. Vamos para a aula! Vamos voltar ao nosso processo de cálculo. Então a gente classificou a nossa estrutura em pequena deslocabilidade. Para isso a gente teve que usar a não linearidade geométrica global e também aplicar as imperfeições iniciais, né? Então a gente aplicou, no caso, a não linearidade geométrica. Então a gente considerou a estrutura deformada e a estrutura indeformada, ou a segunda ordem e a primeira ordem, e também fez a aplicação das imperfeições geométricas iniciais, que acrescem um pouco aí nossos esforços devido ao desaprumo da estrutura. Bom, mas o que a gente tem que fazer agora que a gente está na pequena deslocabilidade? A gente tem que seguir um caminho. E nesse caminho a gente tem que aplicar a segunda ordem local, que se refere ao efeito de segunda ordem, que na nossa norma a gente vai entender como P-deltinha, e também, se possível, a gente aplica as não linearidades locais, que estão relacionados ao comportamento dos elementos da nossa estrutura. Por exemplo, elementos que só trabalham a tração, a força limite, etc. Bom, vamos começar vendo a questão da segunda ordem local. Então, na nossa estrutura, quando é aplicado um carregamento, a gente vai ter, na verdade, não só o efeito da segunda ordem global, mas também o efeito da segunda ordem local. A segunda ordem global se refere a quando a gente carrega a nossa estrutura, a gente tem um certo deslocamento dos nós. Então, o efeito do P-deltão, ou a segunda ordem global, se refere muito mais ao comportamento global da estrutura e como os nós da estrutura se comportam. Já o efeito do P-deltinha, ou a segunda ordem local, se refere mais à deformação do elemento dentro do seu comprimento. Então a gente tem um pequeno deslocamento do nosso elemento quando a gente aplica a nossa força axial. Bom, então dentro da nossa norma em BR 8800 você tem formas aproximadas de calcular os efeitos de segunda ordem global, que é o B2, que a gente já mencionou lá atrás, e também a gente tem a forma aproximada de calcular a segunda ordem local, que é o coeficiente B1. Mas como é que a nossa norma lida com esse deslocamento lateral que ocorre nos elementos? Então, para considerar a não linearidade geométrica local, também podemos utilizar cargas nocionais. Então, essa aqui é a imagem da NBR 8800, onde a gente vê que o deslocamento que a gente vai obter na nossa estrutura, delta, ele pode ser simulado através de um carregamento nocional aqui, ó. E aqui embaixo você tem qual é o cálculo desse carregamento. E aí, se a gente fizer um cálculo manual, aqui no CIA um elemento de 4 metros de altura, comprimento de 4, uma carga vertical, uma carga axial de 522,3 kN. A nossa carga nocional vai ser calculada dessa forma. O parâmetro delta aqui é 1 sobre 1000, conforme a norma. E a gente obtém uma carga nocional de 1,044 kN. Bom, vamos ver isso aplicado diretamente dentro do Cingeni e como que a gente pode otimizar essa aplicação na nossa estrutura. Estamos aqui com o exemplo do Cingeni, onde tem basicamente o mesmo cálculo que a gente fez manualmente lá no PowerPoint. Eu trouxe aqui para o CIA. Então a gente tem uma barra de 4 metros de comprimento, uma carga axial de 522,3 e, consequentemente, a carga nocional vai ser aquele valor que a gente calculou de 1,044. E além disso eu tenho mais um carregamento aqui, que é um carregamento axial com momentos nos nós extremos, para eu mostrar o efeito da segunda ordem local na nossa estrutura. Então vamos primeiro visualizar os resultados com esses carregamentos aqui, carregamentos lineares, né, na condição linear. Então se eu vier aqui, forças internas, pedir o momento MY para o esforço normal, o LC1, então vou atualizar. Bom, como eu tenho apenas uma carga axial e o elemento está alinhado, basicamente eu não tenho como gerar
momentos MY, né? Então aqui todos os valores em todas as seções são valores nulos. Se a gente for para a carga nocional, então aqui, deixa eu escolher a nossa carga nocional, atualizar, já temos a geração de momentos. Então vocês vão perceber que é o momento que sai nulo aqui dessa condição de contorno, né, desse apoio, ele vai crescendo ao longo do elemento, chegando a 2.088 até voltar aqui e finalizar. Basicamente a gente tem um momento que vai aumentando ao longo do comprimento, chegando ao máximo aqui no meio do comprimento do vão e depois vai diminuindo. Mas qual é a lógica dessa carga nocional que está sendo aplicada aqui no nosso modelo, né? O que essa carga nocional simboliza para a nossa estrutura? Então agora a gente vai fazer um pequeno desenho. Então se a gente tem a nossa barra aqui, é uma barra reta, e a gente também tem a questão dos nós, né? Então tem os nós aqui em cima e embaixo, né? E no caso, o que essa carga nocional está fazendo, né? Ela está simbolizando. Ela simboliza que quando a gente tem o carregamento vertical, né? Aqui, a nossa barra ela não permanece estática, ela não permanece na posição indeformada. Na verdade, ela vai ter uma certa deformação. Então a gente vai ter aqui uma certa deformação e essa deformação vai ocorrer ao longo do comprimento da barra. Então a gente vai ter essa deformação ocorrendo aqui ao longo do comprimento da barra, né? E basicamente cada seção que a gente visualizar dessa barra, ela vai ter uma deformação. Então o que esse momento está simbolizando? Ele está simbolizando a relação de normal versus uma excentricidade que ocorre ao longo da barra, que é igual ao momento y adicional. Então vejam que basicamente é o que está ocorrendo aqui na carga nocional, né? Então aqui nesse ponto a gente tem uma excentricidade menor, né? Que está próximo do apoio. E aí normal vezes excentricidade a gente tem um valor. E essa excentricidade vai aumentando ao longo do vão até chegar ao máximo aqui no L dividido por 2, né? Aos 2 metros dessa barra que tem 4 metros de comprimento. Então aqui é a maior excentricidade. Então normal versus excentricidade tem um momento adicional. Então basicamente a nossa carga nocional está gerando esse efeito na nossa estrutura. Bom, e aqui, dando continuidade aos carregamentos, né? Se eu vier aqui no LC3, momento, que é o outro carregamento que eu apliquei. Então, nesse LC3 eu tenho a carga axial e eu tenho momentos nos nós extremos, que é 50 e 50. E basicamente me gera aqui um gráfico de MY constante ao longo de toda a barra. Bom, vamos ver como que a gente consegue aplicar essa segunda ordem local dentro do CEngineer de uma forma otimizada, para não ter que ficar lançando carga nocional em todas as minhas barras, que tem forças axiais, né? Então, eu vou vir aqui na parte de carregamentos, combinações não lineares, e aqui nas combinações não lineares, no esforço normal, no esforço axial, eu vou colocar então aquele esforço axial, mas aqui imperfeição local, curvatura simples, e eu vou lançar aquele valor da norma, que é L sobre 1000. Basicamente, eu defino, ou escrevo aqui, ou escrevo aqui embaixo, tanto faz, mas escrevo embaixo que é mais fácil, boto aqui 1000, e eu tenho exatamente aquele fator da norma. E aí o CIA vai automaticamente fazer aquela consideração para mim da curvatura, aquela sequência, aquele aumento da excentricidade ao longo do vão. Na verdade, o CIA também, aqui internamente, mas em segundo plano, vai utilizar cargas nocionais, da mesma forma que está escrito lá na NBR 8800. Ele vai lançar aquela mesma carga de 1.044 para fazer a consideração da excentricidade ao longo do vão. Fora isso, perceba que a gente vai fazer essa consideração na mesma funcionalidade de imperfeições iniciais, aonde a gente aplicou a imperfeição geométrica inicial. Então não precisa ativar nenhuma outra funcionalidade específica para aplicar o P-deltinha. Bom, e depois eu tenho aqui uma outra combinação, onde eu tenho aquele carregamento LC3, né? Esse carregamento que está aqui, carga axial e momentos extremos, para a gente ver o efeito da segunda ordem local já num carregamento mais, digamos, mais real. Vamos lá, então ver os resultados, a estrutura já está calculada, então eu venho aqui, vamos ver aqui nos momentos MY, e se eu pegar agora os valores das combinações não lineares, combinação normal, e pegar aqui o meu MY, então lembrando que aqui na combinação não linear 1 eu tenho só a força axial, então só tenho esse esforço aqui, tá? Vou mandar atualizar. Então percebam que no cálculo não linear
quando eu aplico aquela função de 1 sobre 1000 na minha estrutura e eu tenho só o esforço axial, aqui eu já tenho o efeito, né? Então, internamente o CIA está lançando aquela carga nocional para mim. E aqui eu já tenho basicamente o mesmo valor da minha carga nocional do cálculo linear. Então veja que aqui o CIA já está fazendo a aplicação automática para mim daquela consideração da carga nocional ou então da segunda ordem local que está ocorrendo nessa barra. Bom, então basicamente eu jogo a função 1 sobre 1000 lá e eu já tenho o meu resultado aqui automaticamente. E aí, o que vai ocorrer no final das contas quando eu tenho essa segunda ordem local, né? O que vai ocorrer na minha estrutura? Então, eu vou pegar aquele carregamento mais realístico, né? O carregamento axial. Então, meu carregamento axial com momentos extremos, né? Onde a gente tinha, antes no cálculo linear, tinha aquele gráfico de momento constante. E agora eu vou utilizar aquele mesmo carregamento, só que agora considerando os valores, né, da segunda ordem local. Então, se a gente mandar atualizar, o que a gente tem? Basicamente, a gente tem o gráfico anterior. Então, o gráfico anterior, ele vai estar aqui, né? Então, o gráfico de resultados de primeira ordem vai estar aqui. Ele vai estar constante aqui. Mas vocês vão perceber que, ao longo do comprimento, a gente tem tipo uma barriga nos momentos do meu pilar. Essa barriga que está ocorrendo aqui é exatamente os efeitos de segunda ordem, onde tem um acréscimo de momento que vai ser exatamente aqueles acréscimos que a gente viu quando a gente só tinha força axial. Então, basicamente, o que você vai ter aqui? Os 50 kN, né, que é o gráfico constante, e somando com aqueles efeitos de segunda ordem. Então, você vai ter aqui a soma até chegar aqui no meio do vão, onde tinha 2,89, né? Então você vai ter basicamente os 50 kN do cálculo de primeira ordem com os 2,89, que seria aqui um cálculo de segunda ordem local. Então você pode ver aqui que o efeito da segunda ordem local, que é lançado aqui através de uma imperfeição inicial, você pode ver que é um acréscimo de esforços nas nossas barras que tem esforços axiais. Então agora a gente vai voltar para o nosso modelo e aplicar essa consideração nele. Então a gente está aqui com o nosso modelo. Eu vou entrar na parte de combinações não lineares. E aí veja que a gente tem... aqui a gente está fazendo a consideração da segunda ordem global em todas as combinações. Tanto estado limite último como estado limite de serviço. E eu vou, por coerência, aplicar essa segunda ordem local também em todas as combinações. Estado limite último e serviço. Então eu vou pegar aqui a primeira. Vou pegar aqui a última. Eu vou entrar aqui em perfeição local. Vou colocar curvatura simples. E vou colocar o valor 1 sobre 1000. Pronto, já está lançado em todo mundo. Se eu quiser clicar aqui em qualquer elemento desse agora, você vai ter a aplicação da segunda ordem local através dessa imperfeição inicial. Então, pode ver que todo mundo já recebeu essa configuração. Quem tem imperfeição global, quem não tem imperfeição global, está recebendo agora essa configuração também. Lembrando novamente que você não tem que ativar nenhuma funcionalidade específica para isso, é a mesma funcionalidade onde a gente aplicou as imperfeições geométricas iniciais, ou seja, você vai lá nas configurações de funcionalidade do CIA, ativa não linear e ativa as imperfeições iniciais. Bom, então já está aplicado o nosso modelo. Na hora que eu calcular, já teremos a consideração dessa segunda ordem local em todas as barras que sofrem efeito de cargas axiais. Agora a gente precisa ver a questão da não linearidade local de barras, que se refere ao comportamento das barras. E aqui eu vou aplicar esse comportamento nos tirantes. Isso ficará para a próxima aula. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de deixar seu like. E se você conhece alguém que gostaria de conhecer mais sobre o efeito do P deltinha, compartilhe esse vídeo com ele. Até mais!